Bom, hoje a gente vai continuar o nosso estudo a respeito do Espírito Santo. Eu até botei ali parte 3, na verdade é parte 4, porque o Saulo começou, né? Fez a parte 1, eu fiz a 2, a 3, na verdade essa seria a parte 4, mas isso não importa. O importante é que nós queremos estudar a respeito do Espírito Santo, entender um pouco melhor, né? Mas à luz da palavra, e não à luz das doutrinas que normalmente as igrejas adotam, né? Porque normalmente uma igreja ela trata do assunto, ela fala, bom, qual vai ser a nossa doutrina a respeito do Espírito Santo? O que a gente acredita? Nós acreditamos nisso, naquilo, né? E nós não queremos fazer isso, nós queremos olhar para a palavra e falar o que a palavra diz a respeito do Espírito Santo. Então, o que nós acreditamos é o que a palavra diz e ponto final, né? Então, fica até mais fácil para nós. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa aprender e, de repente, quebrar alguns paradigmas que foram criados na nossa vida ao longo da nossa caminhada cristã. Tudo bem aí? Tá bom? Tá chegando bem o som aí? Para mim aqui tá muito estranho, então é que eu fico me ouvindo assim, bate lá na parede e volta, né? Então é meio estranho. Bom, na última ocasião em que eu falei sobre isso, foi antes de eu viajar, acho que faz quase um mês, né, que a gente falou sobre o Espírito Santo, mas um dos versículos com que eu encerrei a palavra foi Atos 2, 38, e esse versículo ele gerou uma certa, não chega a ser uma confusão, mas um certo desconforto, porque a partir de algo que Pedro fala, né? Pedro fala para aquelas pessoas, né, que eles veem tudo que está acontecendo, né? Eles veem aquela manifestação do Espírito Santo e de repente eles... Está desligado isso. Então eles veem aquela manifestação do Espírito Santo, vocês lembram? Descem as línguas de fogo, as pessoas começam a falar em línguas estrangeiras, né? E todo mundo que está lá entende. Eles falam, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí Pedro explica, Pedro prega o Evangelho e eles perguntam, então o que nós precisamos fazer? E Pedro responde no versículo 38 assim, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo o seguinte, qual é o caminho então para receber aquilo, para fazer parte daquilo? Arrependa-se, seja batizado, receba o Espírito Santo. Está claro isso ou não? Aí surgiu um questionamento, mas eu tenho que me arrepender? Como assim? O que quer dizer se arrepender? Aí uma outra pessoa comentou, mas eu tenho que me batizar? Eu achei que eu fui batizado quando criança, eu não preciso me batizar de novo, né? E aí surgiu essa pergunta, surgiu essa dúvida. E quando que o Espírito Santo vem? É quando eu me arrependo ou é quando eu sou batizado? É quando eu mergulho na água ou é quando eu saio da água? Né? Em que momento que acontece essa mudança? Em que momento que acontece essa transformação? E tudo... Então ficou essa dúvida no ar, né? E eu queria responder a essa dúvida com uma outra pergunta. Por que precisamos saber? Por que você quer saber disso? Por que você precisa saber que momento que o Espírito Santo entra? Por que você precisa saber se o batismo tem que ser assim ou tem que ser assado? Aquelas pessoas naquela ocasião, quando eles viram tudo o que aconteceu, quando elas viram a manifestação do poder de Deus, elas perguntaram, o que precisamos fazer? Pedro falou, isso, isso, isso. Sabe o que elas fizeram? Aquilo que Pedro falou. Elas simplesmente obedeceram ao que Pedro falou. Agora, nós, cristãos contemporâneos, nós precisamos saber o porquê de tudo. Por que tem que ser assim? Por que tem que batizar? Mas eu me batizei quando eu tinha 3 meses, não é o suficiente? Por que eu tenho que fazer isso de novo? Quer dizer, eu falar que sou não é o bastante? Nós queremos ser convencidos. E para mim, me desculpa, gente, isso tem uma raiz de rebeldia, de não conseguir simplesmente aceitar o que a Bíblia está falando que é para fazer. Nós vamos ver hoje que os cristãos, sabe o que eles fazem? Eles creem. E depois de crer, sabe o que eles fazem? Obedecem.
E eles não ficam perdendo tempo discutindo o sexo de anjo, se é assim ou se é assado, ou querendo ser convencido, exigindo argumentações cansativas. E tem dia que, de verdade, tem dia que eu me canso. Falo, gente, fala sério, ó, não estou afim de gastar tempo tentando convencer alguém de que aquela maneira, sabe? Se o Espírito Santo não está te convencendo, não sou eu que vou fazer isso. Não sou eu. Mas o fato é, aquelas pessoas, elas ouvem aquela mensagem, elas falam, é assim? Beleza, então é assim que nós vamos fazer. Elas entenderam. E eu achei muito legal que no dia do nosso último batismo, lá em casa, a Luísa, né, minha Luísa, 11 anos, ela já tinha 11 naquela época, Carla, ou tinha 10 ainda, tinha 11 já, né? Com 11 anos, ela vê aquele agito e ela fala, papai, o que vai acontecer hoje? Eu falo, vai ter batismo. Papai, o que é batismo? Eu falei, batismo é para aquelas pessoas que decidiram que Jesus é o Senhor da vida delas e elas querem declarar isso publicamente, elas vão lá e se batizam. Ah, é? Então eu quero me batizar. Falei, filha, você entendeu o que eu estou te falando? É para quem decidiu que Jesus é o Senhor da vida delas e quer declarar isso. Não, eu entendi. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero me batizar. E a Luísa entendeu. E ela foi lá e foi batizada. E para mim foi uma alegria tremenda. Batizar minha filha, uma caçula. E o filho do meio também. Agora, ela entendeu. Aí você pode falar, mas ela é só uma criança. Mas o que Jesus falou a respeito das crianças? O que ele falou? Que nós tínhamos que ser como elas. Nós temos que ser como as crianças. Simples. Simples. Você ouve, você acredita, você age, você faz, você obedece. Como a criança. Ela não filosofou, ela não ficou, mas será que tem que ser assim? Mas não pode ser por aspersão. Mas tem que ser hoje. Mas... Se eu só falar para todo mundo não está bom? Não. Ela acreditou como uma criança acreditou e agiu. Pior ainda são igrejas que pregam, e aí eu não estou me referindo a nenhuma igreja em específico, mas no geral, e a gente sabe que há muita igreja assim que prega que você pode ser cristão sem se arrepender, sem se batizar. Você faz uma oração de entrega, levanta sua mão, você quer receber Jesus, fica em pé e tal, a gente conhece tudo isso, já passamos por isso, não tem nada errado com isso. Não tem nada errado em fazer apelo, não tem nada errado em falar para as pessoas se levantarem ou irem para frente, isso está perfeitamente correto. O que está errado é não explicar para essas pessoas que, olha, legal, você precisa se arrepender. Porque o que Pedro está falando é o seguinte, arrependei-vos. Arrependei-vos, essa é a mensagem. Arrependei-vos. E hoje tem igreja que fala assim, não, você não precisa fazer isso. Você faz uma oração de entrega e pronto. Mas a Bíblia diz arrependimento, batismo e Espírito Santo. E Paulo fala, quando forem batizados, não se forem batizados. Ele fala, quando forem batizados. Quer dizer, já se presume que todo cristão será batizado. Lá em Atos 8, a história de Filipe, o eunuco, Filipe está caminhando, passa uma carruagem, tem um eunuco em cima, ele pergunta, o que você está lendo? Ele fala, eu estou lendo aqui, né, a respeito das profecias, né, do Salvador que virá. Ele fala, eu quero saber mais dessa história. Dele sobe, ele conta a história de Jesus. O eunuco fica admirado com aquilo e ele fala, tem água ali, posso me batizar? Claro, vamos lá. Filipe não fala para ele, não, peraí, você antes tem que fazer um curso de 12 semanas. Após esse curso você vai fazer uma prova e se você for aprovado, aí você pode se batizar. Não, Filipe fala, para a carruagem, vamos lá. A água está meio lamacenta, mas não tem problema. Batizou, beleza, e Filipe ainda é arrebatado, né? Ele some do lugar, muito massa. Uma história muito interessante. É por isso que eu acho que o ideal até um dia, eu amo fazer as coisas lá em casa, tá, gente? Eu gosto muito de receber o pessoal, fazer aquelas festas. E se tem uma coisa que me deixa feliz é batizar as pessoas na nossa piscina. A gente sonhou com isso muitos anos. Mas eu acho que o ideal mesmo é ter um batistério na igreja, sabe por quê? Porque assim, decidiu por Jesus, se arrependeu, vamos lá, te batizo agora. Acabou. Não precisa de um evento.
Os eventos são legais, a gente se diverte, mas a gente não precisa fazer do batismo um evento que sempre vai ter que ter uma festa, um churrasco. A gente pode ter festa, pode ter churrasco, mas a gente não precisa esperar. O que a gente tem que entender é o seguinte: a Bíblia é clara, nós só precisamos obedecer. Você creu, se arrependeu, se batizou. E aí, o Espírito Santo. A questão que mais me preocupa nessa história toda, gente, eu estou falando do batismo porque foi uma questão que surgiu, mas o que mais me preocupa não é o batismo, o que mais me preocupa é o arrependimento. A questão do arrependimento. Eu acho que hoje esse é o maior problema da igreja. Não é nem no Brasil, é no mundo inteiro. A questão do arrependimento. Porque o que significa se arrepender? Vamos lá, me ajude aí. O que significa se arrepender? Eu estou indo para Curitiba, eu me arrependo. O que eu faço? Eu faço uns 180 graus e volto. Arrependimento é isso, é você estar indo numa direção, você se arrepende, você fala, não, essa direção não está legal, não estou indo para o lado certo, quer saber? Eu volto. Eu mudo de direção. Arrependimento é mudança de direção. É você tomar a decisão de mudar de vida, você entender que algo que você está fazendo não está bom, ou algo que você é não está bom, e eu preciso mudar de direção. E hoje as igrejas falam muito de seguir a Jesus, mas falam muito pouco de arrependimento. As pessoas falam muito pouco de arrependimento. Por quê? Porque isso constrange, é uma palavra dura, uma palavra difícil. Falar, você precisa se arrepender. Como assim? Você está me acusando de algo? Você está me dizendo que eu não sou bom o bastante? Não, eu não estou dizendo nada. Quem está falando é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo isso. É Pedro que está dizendo isso. É Jesus que está dizendo isso. Né? Jesus que manda os discípulos irem batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por alguma razão, ele manda isso. Né? A maioria das pessoas, a maioria das igrejas não tem mais ensinado isso. Que quando Jesus passa pelos seus discípulos, ele fala, ei, você, siga-me. Ei, Mateus, siga-me. Pedro, siga-me. Larga o que você está fazendo, siga-me. Jesus não chega para a gente e fala assim, e aí, onde que você vai que eu vou te seguir? Tem igreja ensinando isso, gente, que o lance com Jesus é assim, você continua a tua vidinha, curtindo tua balada, o teu barato, fazendo seja lá o que é que você faz no seu dia a dia. Ah, e Jesus? Não, Jesus vem junto, ele vem a tiracolo. Jesus está comigo, entendeu? E ó, Jesus, vai rolar um lance meio sinistro aí agora, você fica aí meio de lado, tá bom? Olha para lá, que eu vou fazer algo aí que eu sei que você não vai curtir. Então olha para lá, beleza? Resolvi. Agora, ó Jesus, vamos nessa então de novo, vamos para... Tem gente pensando que ser cristão é isso. É botar Jesus numa sacolinha e aonde eu vou, você vai. E não entenderam que o convite é para seguir a Jesus. E não ser seguido por Ele. O convite é para seguirmos a Jesus. É para viver a vida de Jesus. Nós deveríamos olhar para Jesus, entrar na presença de Deus e se arrepender. A verdade é essa. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho um momento de adoração, que nem a gente teve aqui agora há pouco, sem muito ratimbum, sem muita frescura, mas é um momento de entrega. Eu não sei, eu me arrependo dos meus pecados. Que eu entro na presença de Deus e eu sinto uma tristeza daquilo que eu sei que não está de acordo. É isso que Deus espera de nós. Arrependimento. Arrependimento. Sabe? Mudar a direção, seguir a Jesus. Eu sei que tem gente ensinando que você pode... até eu gosto do termo... em inglês se usa muito o termo follower. Né? Follower seria o seguidor de Jesus. A gente não usa essa expressão
em português, né? A gente usa crente, que é uma coisa que já ficou pejorativa, né? Que mais que a gente usa? Cristão, crente, mas não seguidor. Seguidor parece coisa de seita, né? Mas eu gosto da expressão seguidor, porque ela deixa claro o nosso papel. Você é um seguidor de Jesus, você segue a Jesus, e não o contrário. E não o contrário. Tem gente que quer, sim, continuar sua vidinha mais ou menos mequetrefe, e que Jesus siga. Mas essa não é a mensagem. A mensagem é Jesus dizendo, você, siga-me, porque essa tua vida não é boa o bastante. A vida que eu tenho para você é muito melhor, é plena, é abundante. Esse pecado, aquele pecado, não vão te satisfazer. A vida que eu tenho para você vai te satisfazer, sabe? Alguém aqui já, não precisa levantar a mão, né? Mas lembra quando você se apaixonou profundamente? Espero que tenha sido pelo seu cônjuge aí, né? Mas quando você teve aquela paixão arrebatadora, alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão, mas todo mundo passa por isso, né? Principalmente na adolescência, você é adolescente, aí você tem aquela paixonite aguda, lembra disso? E você acha, a menina não te dá bola, ou o rapaz não te dá bola, e você acha que você vai morrer, né? Já aconteceu isso com você? Você acha que você vai morrer porque ela não olhou para você, ou porque ele não olhou para você, ou porque no meu tempo era telefone, né? Agora não te mandou um WhatsApp, né? Ou seja, o que for. E você abre mão de tudo para estar com aquela pessoa. Você mata a aula, você mata o trabalho, ou você está no trabalho e só pensa nela, ou você vai viajar e você chora porque você queria estar com ela, ou você, pior, deixa de viajar para estar com ela ou para estar com ele, e se ela viaja, você fica em casa morrendo de dor de cotovelo, dependendo com quem ela viaja, né? E super preocupado, e nossa, e é isso que Jesus quer que a gente tenha com ele, esse tipo de paixão, essa vontade de estar com ele, essa vontade de abrir mão de tudo, de largar tudo para estar perto de Jesus. É isso que a gente sente numa paixão, só que eu acho que umas 1000 vezes mais, talvez. Esse é o sinal do arrependimento. Eu ia para uma direção, eu vi Jesus, eu descobri que há algo muito melhor, algo muito maior, há uma vida plena, e é isso que eu quero. Então tudo o resto não me interessa mais. Isso é arrependimento. E aí Jesus, seja batizado. Aí Jesus diz, seja batizado. Mas, de novo, esse negócio do batismo, por quê? Batismo salva. Só vou fazer um parênteses aqui para resolver a questão do batismo. Lá em Pedro diz o seguinte, ele faz uma analogia com a arca de Noé. Tá? E ele fala assim, nela, na arca, algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que ele está falando é o seguinte, o batismo é o compromisso. É a declaração do compromisso que você fez com Jesus. E Pedro compara isso com o compromisso de Noé. Interessante, não é? A ideia é que agora você está entrando numa arca. Qual é a arca? A arca é Jesus. Jesus representa a arca. E ao se batizar, você está fazendo esse compromisso. E você está entrando na arca, na salvação, no sacrifício, na vida, em tudo que Jesus nos oferece. E aí você é enterrado com Cristo e você é ressuscitado com Cristo. Não é a água que te salva. O compromisso com Cristo. O batismo é só esse compromisso. Mas por alguma razão, que eu não posso explicar, e nem você vai conseguir me explicar. Então nós não vamos nem discutir esse assunto. Mas por alguma razão, esse foi o método que Deus escolheu. Deus escolheu assim. Então, você não gosta? Reclama para ele. Deus decidiu representar a nossa decisão por Jesus dessa maneira. De verdade, não tem em nenhum lugar na Bíblia
algo falando que você tem que ficar de pé e vir aqui na frente e receber uma oração para receber Jesus, tá? A Bíblia não fala isso. A minha, pelo menos, não. Eu não vi nenhum lugar que os discípulos falaram, agora fiquem todos de pés, venham até a frente e repita essa oração. Não está lá. Não estou falando que é errado fazer isso. A gente pode fazer isso. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas eu confesso para vocês que eu fiz isso muitas vezes sem falar. Só tem um detalhe. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. E depois de arrependido, você precisa se batizar. E aí vem o Espírito Santo. E chegamos ao tema de hoje. Agora ele... agora. Tudo isso foi só o preâmbulo. Teve gente que olhou para o relógio, né? Falou, vixe, já vi que aquele almoço mais cedo hoje acabou de ir para o saco, né? Já era. Agora nós chegamos onde eu queria chegar, na questão do Espírito Santo. Mas eu precisava falar tudo isso, eu precisava fazer essa preparação, por quê? Porque nós vivemos um paradoxo hoje. E qual é o paradoxo? Fala-se muito sobre o Espírito Santo. Tem muitas igrejas pregando os dons, pregando as maravilhas, os sinais, etc. e tal, e tudo isso é muito legal, muito bacana. Às vezes a gente vê coisas impressionantes, mas tem muito pouca gente falando sobre o arrependimento. Então, sim, queremos os dons, queremos o poder, mas esse negócio de se arrepender é meio... né? Não sei se vocês já viram isso. A mesma igreja que manifesta N dons, faz um monte de coisa, parece um monte de coisa, está envolvida, né, ou o seu povo está envolvido em inúmeros escândalos e problemas, e você fala, ué, mas como que pode? Como é que é isso? Né? Há uma dicotomia, uma discrepância, é um paradoxo. Tá? Porque, na verdade é o seguinte, se a gente não tem a intenção de se arrepender, se a gente não quer mudança de vida, se nós não temos desejo de seguir a Jesus, nós não precisamos do Espírito Santo. Para quê o Espírito Santo? Para que serve o Espírito Santo? Vamos lá, me ajudem. Vamos lá. Para que serve o Espírito Santo? Pode falar, gente. Vamos lá. Pode falar. Para que serve o Espírito Santo? Vamos? Olha, vou mandar vocês de volta para a escola dominical, hein? Convencer-nos dos nossos pecados. Excelente. Que mais? Interceder por nós. Muito bom. Alguém falou alguma coisa? Uma mulher falou algo, não ouvi? Não entendi. Fala mais. Oi? Orientar, nos dar discernimento. Muito bem. Então, nos convencer dos nossos pecados, nos dar discernimento. Alguém falou outra coisa que eu já esqueci, o que era? Hein? Intercessor. Muito bem, ele intercede por nós. Excelente. Nos convencer dos nossos pecados, você concorda que é o que nos leva a nos arrepender? Certo? Sim? Quando eu percebo que eu tenho um pecado, eu deveria me arrepender. Né? Se eu não estou afim de me arrepender, para que eu preciso do Espírito Santo? O discernimento, se eu não estou afim de seguir a direção que Deus tem para a minha vida, para que eu preciso de discernimento? Se eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver a minha vida e ponto final, eu não preciso de discernimento. É como eu falei no outro domingo, das pessoas que vêm, pedem conselho, mas já com a decisão tomada. Então nós estamos agindo assim com o Espírito Santo. Espera aí, se eu já me decidi, se eu não quero conselho, eu não preciso do discernimento. Então pelo menos seja honesto, se vira, né, por conta. Isso é meio redundante, né, se virar por conta. O Espírito Santo só nos é útil se nós pretendemos viver a vida que Deus tem para nós. O Espírito Santo só tem valor na nossa vida se nós queremos viver a vida que Ele tem para nós. Se não, é perda de tempo, é desperdício do tempo dele, que é eterno, o nosso não. Né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando?
É como você comprar alguma coisa qualquer para sua casa que você nunca vai usar. Para que você faz isso? Para que você faz algo ou estuda algo? Às vezes as crianças falam muito isso. Para que eu tenho que estudar álgebra? Eu nunca na vida vou usar isso. É mais ou menos isso. Para que nós queremos o Espírito Santo se nós não pretendemos usá-lo? Ele só tem valor se nós quisermos a vida que Deus planejou para nós. Se você quer ter uma vida sem a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a discórdia, ciúmes, ira, alguém sofre com isso? Quando a gente fala de idolatria, você fala, não, isso é muito forte. Feitiçaria, então, não, ô louco, ninguém aqui é feiticeiro. Mas e os ciúmes? E a ira? E o egoísmo? E as dissensões? Você sabe o que é dissensão? Dissensão é ficar com briguinha, ficar com perrengue com todo mundo. Não, porque esse vizinho eu não gosto dele, porque essa pessoa eu não quero estar perto dela. Facções, o que são facções? Separações. Eu não misturo com essas pessoas, eu não gosto dessa pessoa eu não quero que venha aqui, eu não vou lá, ela entra, eu saio. Inveja, embriaguez, orgias, não, orgia já é mais pesado, né, Eli? Tudo bem, orgias, né? Mas e a pornografia? E o que você assiste na TV, o que você vê no computador? E coisas aí semelhantes a essa. Você quer uma vida sem essas coisas e, pelo contrário, cheia do quê? Do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, fidelidade, mansidão. Quem está precisando de mansidão aí? Domínio próprio. Algum candidato aí para ter mais domínio próprio? Né? Tem que levantar as mãos, não aparece a barriga. Não. Tem que cuidar quando eu ergo a mão. A Carla briga comigo. Você mostrou seu umbigo. Meus queridos, se você quer ter isso na sua vida, você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Porque é impossível eu viver essa vida sem o Espírito Santo. É impossível eu ter isso na minha vida, por minha própria conta. Sem o Espírito Santo, o que eu vou ter são essas porcarias aí. Porque essa é a natureza humana. Mas Deus nos deu uma nova natureza. Naquele momento que você tomou aquela decisão e que você creu que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, sabe o que Ele fez? Ele eliminou tudo isso da tua vida e te deu tudo isso. E tudo isso está no Espírito Santo. Está na presença dEle. É para isso que nós precisamos o Espírito Santo. É para podermos ser santos como Ele é santo. É para termos em nós a santidade que é dEle, que só Ele pode ter. E que nós vamos viver através dEle. E mais, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para o bem comum. Não é só para mim, é para o bem da igreja, é para beneficiar a todos nós. Então os dons não são para que você fique aquele cara super poderoso, eu tenho a força, lembra do He-Man? Eu tenho a força e tal, agora eu sou poderosão. A Bíblia diz que é para ajudar a igreja, é para compartilhar com a igreja, é para fazer a igreja crescer. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso e outro dia nós vamos falar sobre os dons, não hoje. Mas a pergunta é, para que você quer o Espírito Santo? Para que você quer o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo, sabe por quê? Porque eu tenho que subir aqui. E de verdade, gente, a minha oração é sempre a mesma. Acho que Deus já cansou de ouvir. Eu falo, Senhor, usa as minhas palavras a despeito da minha vida. Porque eu não sou digno. Eu não sou digno de pregar o Evangelho. E se eu posso subir aqui para falar qualquer coisa que seja, é por causa dele. E a minha oração sempre é, Senhor, que a tua palavra não volte vazia. Que o Senhor honre a tua palavra.
E é por isso que eu sempre faço questão de pregar em cima da palavra. Porque eu sei que se fosse só eu falando, meu querido, não faz diferença nenhuma. Tem que ser a palavra. Tem que ser o Espírito. Se é para ver alguma transformação. Se é para ver alguma mudança. Não pode ser só do meu intelecto. Não pode. E o meu sonho, gente, não é, de verdade, quem me conhece sabe, não é ter uma mega church, não é virarmos uma igreja gigantesca. Esse não é o meu sonho. Se acontecer, amém, mas não é isso que a gente sonha. Meu sonho, sabe o que é? É uma igreja apaixonada. Uma igreja arrependida. Que mudou de direção, de pessoas que mudaram de direção, pessoas que entenderam quem Jesus é e tomaram uma decisão. Eu quero seguir esse Jesus. Eu quero seguir esse Jesus. É uma igreja assim que nós precisamos ter. Porque uma igreja assim vai fazer diferença. Vai comunicar vida, vai comunicar libertação, vai comunicar salvação. E se ela é grande ou não, isso não importa. Jesus diz que nós somos a sua noiva, e eu acho que ele não olha para a noiva e fala, essa noiva está pequenininha, essa noiva está grandinha, não. Eu acho que o que ele quer ver é uma noiva apaixonada, uma noiva ansiosa por se encontrar com ele, uma noiva que ama, que é fiel. Eu creio que é essa igreja que Jesus busca, uma noiva apaixonada, uma noiva fiel, e para isso nós precisamos do Espírito Santo. Não dá para ser essa noiva por conta própria. Não dá para ser assim pelo próprio esforço. Nós não conseguimos. Não dá. Então, se você quer ser um líder de grupo, assumir uma mentoria, como a gente está fazendo com os rapazes, com as moças, no ano que vem a gente vai ter grupos familiares e você vai assumir um grupo familiar, ou você vai ser um mentor de casais, como a gente tem feito, e você vai poder impactar a vida de pessoas, e você vai poder, de repente, compartilhar com um adolescente, compartilhar com uma criança, com um jovem. Ontem, né, Saulo, tinha uma reunião dos jovens, no final do culto vamos falar sobre isso. Se você quer fazer diferença num nível espiritual, se você quer fazer diferença num nível sobrenatural, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Agora, se nada disso te interessa, não quero liderar, não quero falar, não quero compartilhar, não quero pregar, não estou interessado em nada disso. Só quero ter uma vida melhor. Então você não precisa do Espírito Santo. Então não há necessidade. De verdade, gente, eu não queria trazer essa palavra hoje. Né, Luiz? A gente conversou sobre isso ontem. Eu fugi da reta, porque eu rascunhei essa palavra e eu falei, nossa, esse troço está duro, viu? Eu acho que eu não quero falar sobre isso, não. Eu queria falar sobre uma coisa mais leve, fazer todo mundo sair daqui bombado, feliz. E aí eu comecei a ciscar, procurar outras coisas, vou ver se eu acho algo mais tranquilo para falar. Né? Falar esses assuntos assim pesa, né, Marilda? A gente fica meio... Né? Mas eu fiquei a semana inteira procurando outra coisa. E o Espírito Santo falando para mim, volta para aquele texto. Volta para o arrependimento. Aí eu me arrependi e voltei. E eu creio que ele quer falar isso para nós hoje. E ele quis falar isso para mim, inclusive. Para mim. Porque talvez muitos de vocês, como eu, receberam um evangelho picado. Talvez você, como eu, aceitou Jesus num evento, ficou um tempo sem ir. Eu aceitei Jesus num evento e demorou para eu me engajar numa igreja. Eu comecei a ir numa igreja e a coisa era meio doida, do tipo assim, você aceitou Jesus, você virou santo, e havia uma má compreensão dessa questão da santidade. Aí você entrava numa pira, então, quer dizer, eu não peco, se eu pequei, então não sou santo, se eu não sou santo, então eu não recebia Jesus, e aí virou uma doideira. Aí eu saí daquela igreja, aí passou alguns anos, eu fui para uma outra igreja, aí lá eu me envolvi, foi legal, daí passou alguns anos, eu fui embora para a Inglaterra, daí eu me desviei, daí eu voltei, e vocês conhecem o resto da história. Mas o fato é, o evangelho me foi passado picado. Picado. Então eu vi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho lá.
E talvez, se com você foi assim também, ou dependendo de onde você teve a sua primeira experiência com Jesus e onde você cresceu, talvez você também nunca tenha ouvido falar sobre essa questão do arrependimento. Talvez ninguém tenha te falado, você precisa se arrepender. Há áreas na sua vida que você precisa lidar com elas. E você precisa permitir que Deus venha e fale com você, e se Ele te mostrar que aquela área não está legal, que você não está bem, se arrependa. Não significa que você, amanhã ou depois, vai, nossa, mudei da água para o vinho, tudo. Não, mas entre nesse processo, comece essa caminhada, mas permita que Deus trate, que Ele lide com você nessas áreas. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Então, você está disposto a fazer isso agora? Você está ouvindo agora você sabe. Você está disposto a mexer nisso, a mudar isso? Talvez alguns de vocês não sabiam dessa questão do batismo, talvez ninguém nunca falou. Talvez falaram para você, não, basta você falar que aceita Jesus, que acredita em Jesus, está tudo certo. Mas agora a gente viu que, peraí, Deus escolheu por alguma razão o batismo, isso tem um valor sim. E eu não sei explicar exatamente porquê, mas a Bíblia diz que há mistérios que pertencem a Deus e há uma porção que nos foi revelada. Então o que nos foi revelado nos cabe o quê? Acreditar e obedecer, mas há um tanto que pertence a Deus e que a gente não vai saber tão cedo. Então nós precisamos confiar, se Deus falou que é assim, então vamos fazer assim. Você antes não sabia, agora você sabe, você está disposto a obedecer? Você está disposto a agir? Talvez antes você não soubesse quem é o Espírito Santo e para que serve o Espírito Santo. Talvez você pensasse que o Espírito Santo fosse uma força. E às vezes a gente brinca, né? Vá com a força. Eu brinco muito assim. Mas na verdade o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que tem inclusive sentimentos, porque a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito. Se ele se entristece, ele tem sentimentos. E isso me dá arrepio, porque eu fico pensando, caramba, o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, eu posso falar com ele. Então eu posso orar para o Espírito Santo? Pode. Espírito Santo, me dá discernimento. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, quebranta o meu coração. Talvez antes você não entendesse isso, agora você entende. Você quer o Espírito Santo? Você entende hoje que você precisa do Espírito Santo? O cristão, quando ele ouve a verdade, ele crê. E ele segue. É isso que um seguidor faz. Ele segue. Ele não fica discutindo hipóteses, filosofando. Ele obedece. Minha filha de 11 anos entendeu e obedeceu. A minha mãe, quem estava lá viu minha mãe e resolveu se batizar. Por quê? Porque a gente conversando, ela falou, eu nunca fui batizada assim. Eu quero me batizar. 77 anos. Ela entendeu. Ela obedeceu. E nós? Nós vamos entender? Nós vamos obedecer? Eu quero encerrar com 4 perguntas. Queria chamar La Banda para a gente encerrar, aí nós vamos cantar aquela música nova de novo, e aí nós vamos para o nosso almoço. Mas eu queria encerrar fazendo 4 perguntas que são para você responder para você mesmo. Você não vai responder para mim, nem para ninguém. É com você, tá? 4 questões para você avaliar na sua vida. Primeira, você acredita que Deus é grande? Você acredita que Deus é grande? Quão grande é Deus para você? Jesus conta uma parábola que o reino de Deus é como um tesouro, que um homem vai caminhando pelo campo e ele encontra esse tesouro. E ele fica tão maravilhado, ele fica tão apaixonado por esse tesouro que ele volta para casa e ele vende tudo o que ele tem. Ele abre mão de tudo por aquele tesouro. Porque o que ele mais quer na vida é aquele tesouro. Esse deveria ser Jesus na nossa vida. Jesus é esse tesouro. Jesus é esse tesouro. Quem entende quem Jesus é,
sabe que vale a pena deixar tudo por Ele. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa por Jesus? Se há áreas da sua vida que você não está disposto a lidar, que você não está disposto a mexer, é porque você ainda não conhece Jesus assim. Então hoje nós vamos orar para que você conheça Jesus dessa maneira, de uma maneira tão profunda, que você não queira outra coisa além de estar com Ele, além de estar na presença dEle. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer. Esse é o Jesus que quer se revelar para nós. Um tesouro escondido, pelo qual vale a pena abrir mão de todas as outras coisas. Todas as coisas. Você acredita que a vida com esse Jesus é melhor do que a vida que você tem tido? Você acredita que Ele tem algo mais para você e que você pode confiar nele? Você acredita que o pecado é ruim? Ou há áreas na sua vida que você não está disposto a lidar? Há questões que você não está disposto a abandonar? Você quer ser apaixonado por Jesus? Não estou falando de crer, eu sei que você crê. Você está aqui porque você crê. Não estou falando de tomar uma decisão, eu sei que você já tomou uma decisão. O que eu quero saber é se você quer ser apaixonado por Jesus, louco por Jesus, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Você quer ter um relacionamento íntimo com Ele? E por último, você quer receber o poder de Deus para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de frutos do Espírito e para ajudar os outros a viver essa vida também? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? É só isso, gente. Se você acredita nisso, você tem tudo o que você precisa. Porque Deus sabe que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele fala isso inúmeras vezes na Bíblia. Deus não tem um problema de autoimagem, Deus sabe quem Ele é. Deus sabe quem Ele é, nós é que não sabemos. E Ele promete que a vida em Cristo é muito melhor do que a vida que nós podemos ter por conta própria. E Ele quer que nós sejamos apaixonados. E Ele quer ter intimidade com você, intimidade com cada um de nós. Ele quer que você tenha o Espírito Santo. Ele que designou que fosse assim. Então, se você respondeu sim para essas perguntas, glória a Deus por isso. Mas se arrependa das suas questões. Se você ainda não foi batizado, seja batizado. Tem dúvidas quanto a isso? Vem conversar. Estamos à disposição. Mas seja batizado. E receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E se você respondeu não para alguma dessas perguntas, glória a Deus também, porque o Espírito Santo te mostrou algo que você precisa lidar na sua vida. Então quero te convidar a orar para que Jesus se revele para você como aquele tesouro no campo. Que Ele se revele para você de tal maneira que você se torne tão apaixonado que tudo mude na sua vida. Que você tenha um encontro fresco, renovado com Jesus, como você nunca antes teve. E aí, quem sabe você seja batizado, se não foi, se já foi, amém? E seja cheio do Espírito Santo. Gente, esse é o Evangelho, essa é a mensagem, e ela é para todos nós. Se você aceitou Jesus hoje, se você aceitou Jesus 35 anos atrás, a mensagem é a mesma. Se arrependa. Seja batizado se ainda não foi. Receba o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém.